Olá, turma, tudo bem? Bem, aqui vou falar rapidamente do seminário que vamos ter, né? Já tínhamos convidado esse seminário, dar uma explicação assim bem rápida desse seminário e de como vai ser desenvolvido. Bem, então vocês estão observando aqui, eu vou encaminhar para vocês, tem algumas dicas de como desenvolver ele, né? Seminário de Anatomia Animal, voltado a um artigo científico que é da área, né? Que estão observando no estudo do artigo para seminário, técnicas anatômicas no ensino da prática de anatomia animal. Bem, o número de integrantes, normalmente tinha colocado 7, mas aí estamos com problemas que vocês têm escutado, que tem grupos de 7, 8 e 9. Ó, eu posso aceitar ter no máximo 8 pessoas. 9 não pode, é muita gente. Tá? E isso atrapalha, quando é muita gente, vai atrapalhar, porque vocês estão se conhecendo agora. Então você não sabe que você vai aprender aqui, ainda bem. Você vai aprender como é que é. Mas entre 7, menos de 7 é melhor. Você já tem mais conhecimento. Você vai ter melhor capacidade de liderança, né? Enfim, várias coisas que vocês vão ir aprendendo. Outra coisa era quanto que vai durar essa apresentação. Não é 1 hora, não é 2 horas, não. O tempo de apresentação, conforme estou estipulando aqui, é de 10 minutos. Uma tolerância de 30 segundos a mais ou a menos. Se você exceder, ir para 11, 12, isso é penalizado. Se você for menos do que 9,5, 9 minutos e meio, também é penalizado. Então, qual que é o objetivo para não acontecer isso? Treinem, se encontrem, convinem, treinem, falem para a parede, enfim, o melhor. Aí todo mundo vai ter, professor, eu nunca apresentei, não sei o que, não sei. Ó, o melhor que eu te falo, por experiência própria, apresenta para o espelho a tua parte. Não sei como vocês vão dividir o trabalho, né? Então, apresenta para o espelho. Você vai ver como você vai melhorar pra caramba, tá? Bem, outra coisa também, e aí eu não sei o que é um seminário, professor. Aí eu te recomendo você ler, né? Basicamente, o que eu coloquei, um artigo que eu peguei de um estudante, que ele falando, né? Claramente como você faz esse seminário, o que você tem que ter, né? O que você tem que saber, o que você não pode falar e o que você pode falar. O modo de apresentação eu deixo para vocês livre. Você pode fazer tipo slide de PowerPoint, que é assim como eu estou mostrando aqui. Mas se você não quiser assim, também. Você quer fazer no papelão, né? Pegar aquele papelão grande e escrever, desenhar, aí já trazer os papelões prontos e pendurar e colar na parede. Então, é você que sabe. Você quer pegar algumas peças para mostrar alguma coisa capaz, pode me mostrar ao vivo, né? No momento também é interessante. Se você quer fazer desenhos na louça, né, no mural, né, também é legal, né? Se for oral também, mas aí oral é mais complicado, né? Porque aí tem que ter bastante conhecimento, né? Porque às vezes é difícil, vocês estão começando ainda, né? Mas não sei, capaz já tem gente especializada, isso depende do grupo. Mas o grupo tem que estar tudo bem coordenado, tudo bem dirigido, tá? E pode ser teatro também, se você quiser, né? Mas aí deixo para escolha de vocês. Criatividade é mais importante. Criatividade, tá? Como eu estou falando, a forma mais criativa terá melhor avaliação, tá? Então, observar bem isso. O que mais? E aí, quanto vai valer? Porque muitos estão se perguntando, tanta coisa, para que é isso? Quanto vai valer? Quanto a gente vai ganhar, né? Sempre tem um ganho, né? Em boa educação, o único que você vai ganhar aqui é conhecimento, né? Mas muita gente pensa que pontos na média, né? Não é assim. Mas também eu tenho que ser justo com vocês também, né? Então, quanto vai valer isso? Isso aqui vai valer 2 pontos na média final, tá? Então, o que quer dizer que o 20% da sua nota total. Então, o resto das atividades, no caso das provas que vamos ter, já vai valer menos, né? Então, se vai ser uma prova de 10, agora vai para 8, por assim, né? Isso a gente vai ir conversando também.
Mas não é tipo, eu apresentei e vou ter 2 pontos, não. Não se engana, não. É até 2 pontos. Isso vai depender do seu desempenho, tá? Como estou falando, dependerá do desenvolvimento, a aptidão pessoal e grupal, porque cada um vai apresentar, né? Não é aqui que é só um escolhido, não. Todo mundo tem que apresentar. Vocês têm que aprender a fazer isso. E a criatividade do grupo, né? Para isso eu falo novamente, vocês têm que treinar. Não porque cada um leu sua parte, chega no dia e vai falar, não, tem que ter uma coordenação. Por isso eu falo para vocês treinarem, tá? Certinho? Então, aqui só mostrando, né, o que vocês vão pegar aqui. Vai ficar em amarelo, né, o artigo de estudo, que é do AVA, como elaborar e apresentar seminários de forma clara e tranquila, e o modelo de apresentação de slides do seminário, caso você for fazer com slides. Se for fazer das outras formas, não precisa, tá? Não lembrem disso, não esqueçam disso, tá? É só caso esse modelo de apresentação de slides, somente se você for a fazer só com slide, né? Aí, mas professor, eu quero misturar um pouco de papelão e apresentação. Pode? Claro, pode. Você pode misturar os diferentes tipos, tá? Que seja o melhor para você, tá? Que você consiga se desenvolver, você consiga passar o que? O conteúdo, o conhecimento, ensinar aos outros, porque a única forma que você vai aprender é essa, ensinando aos outros, como vocês vão fazer com a gente, tá? E como eu tento fazer com vocês, tá? Bem, então, passando disso, então vamos entrar rapidamente aqui no AVA, né? Aqui o AVA, né? Tá com minha foto aqui, sou eu, né? Aqui todo o material, olhando, eu vou atualizando e colocando coisas novas na área de locomotor ativo. Já tem bastante coisa, tem umas videoaulas muito boas, recomendo vocês também olharem, é muito bom. Então aqui tem o quê? Esses três, o artigo de estudo. Vamos abrir o artigo de estudo. Aí você encaminha rapidamente para o artigo de estudo. Vocês estão observando aqui, né? O artigo Técnicas Anatômicas no Ensino da Prática Animal, básica da anatomia animal. Então, basicamente, um artigo que vai nos falar sobre as técnicas, né? Que através da prática é melhor ensinar anatomia. Lembra que eu estava falando técnicas anatômicas, né? Como que normalmente a gente trabalha e prepara essas peças que chegam para vocês quando vocês observam na prática, como chega, né? Sempre você pergunta, mas como chegou até lá? Então ele vai falando, basicamente, né, uma introdução sempre da grande problemática do ensino da anatomia, porque foi muito vinculado com medo, né? Sempre você tem um medo mesmo, né? Anatomia, nossa senhora, que medo! Não, mas não tem que ter medo. Anatomia é anatomia animal, seja um animal humano, é excelente, é linda demais. Então aí vai falando do trabalho na qual, né, material e métodos, que é metodologia, e aí vai falando das técnicas, né? A glicerinação, que normalmente temos no laboratório, que antigamente era formal, agora passou a ser glicerinação. Aí tem látex, né? Também a gente vai falar disso, né? Vocês, na verdade, vão falar disso para mim. O vinil seguido de corrosão, que também é interessante. A criodesidratação, que até eu falei isso para vocês, né? Ele vai mostrando como que você faz cada uma, né? E o resultado e discussão, né, de cada técnica. O que aconteceu, o que deu, né? Aí ele coloca as figuras. Então, você vai falar um resumo de como você faz rapidamente, no meu ponto de vista, né? E o que deu, o que se obteve. E quais são ele vai explicando aqui vantagens e desvantagens, né? Tá? Isso também é interessante, né? Aqui as figuras, né, das peças que foram tratadas. Aqui tem rim, né? Tanto ruminantes como equídeos. Aqui também observamos corações e o encéfalo, né? Com as diferentes técnicas. Aí ele vai explicando por quê, ó. Lindo, né? Esse mesentério, né? Basicamente, você observa, né? Com as diferentes técnicas, corrosão, látex. Muito lindo. Então, é isso que eu quero que vocês saibam. Como que se chega às peças, porque não adianta a gente estudar anatomia se você não sabe como você chegou a essa peça que você está observando em sala, que você vai ver no museu, enfim. Então, né, eu acho que não tem
não tem muito problema, né? Não preciso, vocês vão memorizar, gente. Você tem que saber o que é a técnica e como foi feita. E para que é boa e para que não é boa. É isso que você precisa saber. Não precisa saber, nossa senhora, ser um expert, né? Então, né? Beleza, aqui, né, as referências onde foi citado. Agora, isso é concernente, né, o que tem a ver do artigo. Depois você volta, e aqui o material que eu falei, como elaborar e apresentar seminários de forma clara e tranquila, né, um texto que eu peguei, né, de várias coisas, aí explico o que é um seminário, o roteiro de um seminário, né, deve ser como que tem que se apresentar, observa bem, né, lê bem bastante, então coisas bastante legais, apresentação, postura crítica, tudo isso é avaliado, né? A postura de vocês frente no momento da apresentação. Ah, professor, eu estou nervoso, vou ficar. Vai mesmo. Mas se você treinar mais, isso vai melhorando, tá? Recursos audiovisuais, se você quer utilizar ou não, que eu falei, a técnica, né? Se você usar slides, filmes, enfim. Isso depende de vocês. A postura, você vai ler, né? O que pode e não pode, a oralidade, né, que você pode... Tipo, isso é um erro que a gente muito comete, né? Falar marcadores conversacionais como né, tá, hã? Isso até eu falo, isso vai fazer o quê? Mas se a gente tem que tentar sempre ser policial, tá? Aí, ó, já falei de novo. Enfim, capacitado do risada, né? Mas é assim mesmo, né? Mas na apresentação, que vai durar 10 minutos, você tenta ser policial. Últimas considerações, prepare tudo como se fosse assistir a seu próprio seminário. É uma coisa interessante isso, né? Capaz, vocês vão treinando e alguém vai filmando e depois vocês todos assistem. Eu sei que muitos não vão querer assistir porque ficam com medo de ver o quê? Percam, isso não é medo, é orgulho de a gente errar. Então, percam esse orgulho e assistam para ver seus erros. Prepare tudo como se os ouvintes fossem alunos que nada sabem sobre o conteúdo. Então, o que quer dizer isso? Mais que tudo, você tem que ter uma confiança, né? Que porque eu tô lá, nossa, o professor está me controlando, eu estou falando errado. Não, gente. Você tem que explicar o que vocês sabem e ponto. Não leia ficha, tá? Esse é outro problema seríssimo. Isso também vai ser penalizado. Que aí leva um papel só e fica lendo na minha frente. Isso não é permissão, isso leva mais penalização ainda. Ah, professor, não lembro tudo. Bem, me fala o que você lembra. Fale com suas palavras. Não precisa ser o texto certinho como está no artigo. Interprete com suas próprias palavras. Se você quer fazer um desenho, por isso que eu falo usar um desenho, também interessante. Jamais apresente o seminário se não estiver a par dos tópicos, né? Então, aquela coisa, né? E isso, por isso é um problema quando são muita gente. Que às vezes sempre tem um ou dois que se perdem no conteúdo e por isso paga o grupo. Então, por isso, todo mundo tem que estar na par, né, de tudo, né, sabendo o momento que entra, fazer a apresentação, enfim. E dificuldades enfrentadas pelo grupo podem fazer parte das conclusões. Também você pode falar disso, né? Ah, para esse, no final, né, que já vou mostrar, você pode falar, bom, nós obtivemos isso aqui e a gente conseguiu, mas a gente percebeu que aconteceu isso, aquilo, né? Você dá dicas, basicamente, para melhorar depois para outros grupos que forem estudar esse tema, né? Melhorar, né? Isso vai depender do entendimento de vocês, tá certo? Então é muito, muito legal esses tópicos. Agora, né? Aqui tem o modelo de apresentação do slide, né? Você vai baixar ele, você abre. Se você for fazer slide, ou você quiser misturar o slide mais outras coisas, né? Então aqui um template, né? Um modelo. Você segue esse aqui. Já está quase tudo aqui. Só nessa parte você vai colocar o nome e sobrenome curto, gente. Tipo, meu nome é Álvaro Carlos Galdos Riveros. O que eu falei dos Minitel, só coloca seu nome curto. Ah, no meu caso, Álvaro Galdos. Acabou. Só isso. Tá? Então, no caso de vocês também. Pode colocar aqui, né? Caso não conseguir ficar muito grande, aí você pode usar outro slide, né, no caso, ou diminuir a fonte também, tá? Mas então tem que ser um nome curto. Aí você vai iniciar com o quê? Com introdução, né? Aquilo que eu falei, que
que você vai explicar aí o porquê, a importância das técnicas anatômicas no ensino e que é muito interessante. Você vai ler o artigo, está praticamente isso. Qual que é o objetivo? Você tem que saber reconhecer o objetivo de trabalho. Qual que é o objetivo que está também no artigo? O que é a metodologia? Como foi utilizada a metodologia, né? No caso do artigo, né? Então, foram utilizados corações de tanto, rins de tanto, e se utilizou com as seguintes técnicas. Porque uma coisa é o material, que são os material, as peças anatômicas, e outra coisa é o método que você aplica. Os métodos que aplicaram foram aquelas técnicas anatômicas. O desenvolvimento, aí você vai falando, né, resultado, discussão, enfim, até chegar nas considerações finais, é aquilo que eu te falei, que você pega umas conclusões do que você aprendeu e como isso facilitou ou vai facilitar o entendimento de vocês, né? Sejam sinceros nessa parte, são considerações próprias de você. No anterior, é tudo que você pegou do arquivo, é tudo que você pegou do artigo, tá? E no final não esqueçam de colocar as referências, de onde vocês tiraram, que praticamente o artigo, né? Ou claro, alguém pegou o livro de Franson, tem que colocar aqui também, tá? Certinho? Então acho que não tem nenhum problema. Qualquer coisa, né? A gente vai se falando, vocês me falam pelo meu WhatsApp, e-mail, falam para os nossos monitores, para a Renata e para o Matheus, e de boa, cara. Então, não preocupem, vai ser dia 28. Aí tem aquela dúvida, professor, vai ter greve, paralisação. Depende como estivermos, né? Mas, caso não der o dia 28, eu vou comunicar e a gente vai no dia 29, tá? Então, o único que eu tenho que falar para vocês é que leiam o artigo bem, vocês têm tempo, temos 2 semanas que não temos aula. Então, professor, eu tenho outras matérias. Usa o tempo da sexta-feira. O tempo das 2 até as 7 da noite, lê. Até as 6h30, né, 7 da noite, lê o artigo, se encontra com seus alunos, com seu grupo, treinem, tá? Senão, não vai dar certo. Me desculpa aí, olha quanto que está em jogo, hein? É sua nota que está em jogo. Então, presta muita atenção e faça isso que eu estou te falando. Praticamente estou tirando todo. Tudo que você tem que fazer o passo a passo. Ninguém faz isso, cara. Ninguém. Você vai ver no longo. Ninguém faz isso. Então, por favor, não percam essa oportunidade, tá? Então, desejo para vocês o melhor. Estamos em contato e a gente vai se falando, tá? E eu esqueci de falar. A turma que melhor se desenvolver, ela vai ter um prêmio surpresa, tá? Que eu vou dar para essa primeira, tá bom? Feliz Páscoa para você. Tchau, gente.